Oiê! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazendo aqueles vídeos que a gente senta e papeia. Eu tenho gostado bastante de compartilhar essas minhas ideias, esses meus devaneios com vocês. Eu tenho percebido que a gente tem criado uma comunidade de pessoas, de mulheres, né, principalmente, que têm os mesmos princípios, e isso pra mim é muito importante, é muito legal poder ter essa comunidade onde eu tenho aqui amigas, onde a gente pode ir trocando figurinhas, sabe? E a figurinha que eu vim compartilhar com vocês hoje, ela é uma coisa que tem me ajudado muito nos dias que eu não estou assim tão bem, quanto nesse processo de detox. Que é uma coisa que eu acho que, inclusive, talvez eu tenha falhado em não ter comentado em nenhum dos vídeos de detox sobre esta ferramenta, digamos assim, que é o diário, que é, na verdade, um caderno. Eu tenho aqui um cadernão de 2 matérias, onde eu escrevo um pouco daquilo que eu tô sentindo, um pouco daquilo que eu tô vivendo, principalmente naqueles momentos onde eu não tô assim tão bem. Eu coloco ali a data e começo, tipo, um desabafo mesmo. E talvez você pense, mas eu não vou fazer um caderno porque eu tenho medo de questão de privacidade. Amiga, encontra um canto aí e esconde. Esconde debaixo do colchão, esconde, sei lá, no meio das cobertas, que é só você que dobra mesmo. Sei lá, esconde aí, mas tenha um diário. E se você tiver assim muito, eu não quero que ninguém leia isso nunca na vida, escreve e depois você lê tudo aquilo. E se você não se sentir confortável de manter, rasga, pica fogo, sabe? Joga fora, queima e se desfaz. Qual que é a importância de ter um diário? É poder colocar para fora aqueles sentimentos, aquelas sensações que a gente experimenta ao longo do dia, porque nem todos os dias a gente tá bem. Durante o dia a gente é suscetível a ter várias sensações, vários sentimentos, na verdade. E sentimento é uma coisa que eu já falei em um vídeo aqui, né? Sentimento a gente não controla, a gente apenas compreende. Então, se a gente tentar controlar um sentimento, a gente vai suprimir ele, a gente vai querer abafar ele como se ele não pudesse estar ali, e a gente finge demência, digamos assim, e aí a gente nunca vai entender por que aquele sentimento se manifestou. Quando você se deixa observar, pega um caderno e vai escrevendo tudo que você está sentindo, até terminar de escrever, muitas vezes você já resolveu boa parte daquilo que estava te atormentando, e aquele sentimento muitas vezes ruim, de tristeza, de ansiedade, enfim, ele vai cessando conforme a gente vai escrevendo. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, eu não procurei ela, inclusive deveria ter procurado para trazer para vocês. Ele colocava ali todos os seus sentimentos, as suas angústias, suas tristezas, que as pessoas perseguiam ele e tal. E ao final, ele se dava conta do tanto de coisas que ele venceu até ali, de que ele não estava tão sozinho assim. E a questão aqui não é que você, ao terminar de escrever o que você tá sentindo, você se sinta 100%, nossa, tô curada, né? Tô 100%, assim, nossa, não preciso de mais nada, tô aqui, ó, né? Melhor remedinho. A intenção é que você consiga ir diluindo esse sentimento, porque muitas vezes a gente tá com algum sentimento de ira, de raiva, ou de inveja, ou de descontentamento, e a gente não se dá conta que são esses os sentimentos que invadiram o nosso coração. E quando a gente coloca no papel, a gente se dá conta que muitas vezes a gente está entristecido por algum desses outros sentimentos que estão rondando a nossa mente. Se dar conta desses sentimentos, quando você coloca no papel, é muito mais fácil, é muito mais simples, porque depois que você analisa tudo que você escreveu, você vai se dar conta de que, tipo, meu Deus, eu sou isso aqui, tipo, eu tô sentindo isso aqui. E assim, se você puder ter o caderno onde você
em outro momento possa voltar nele e ler, vai ser muito significativo. E você se deu conta que aquele dia, você venceu aquele dia, que aquela situação, que era uma situação que em algum momento você achava que nunca ia conseguir suportar aquilo, e você volta lá nesse caderno e vê que você não só suportou, como venceu aquilo, como aquilo foi um aprendizado para você. Eu acho que essa dinâmica de ter um diário, que não precisa ser um diário, né? Pode ser um caderno comum, um bloquinho de notas, enfim, aquilo que for mais fácil para você, onde você coloca todas as suas ideias, seus sentimentos, e até mesmo naquele dia assim que você tá muito feliz e você acha que não tem com quem compartilhar. Porque muitas vezes eu, antigamente, achava que todo mundo estava disposto a escutar meus desabafos. Eu literalmente achava que todo mundo queria me ouvir. E eu acabava fazendo vários desabafos sobre alguma pessoa que fez alguma coisa que eu não gostei, ou alguém que eu achava que estava me provocando, ou o dia que eu e o William não estávamos muito bem, ou alguma situação que eu queria resolver e não tinha como resolver. E eu saía falando para pessoas do meu convívio, imaturamente, lógico, né? Porque muitas coisas a gente só aprende com o tempo, mas eu ia falando dessas coisas na busca de que as pessoas com quem eu compartilhava aqueles sentimentos pudessem me trazer soluções. Quando eu tava frustrada com alguma coisa, quando eu tava estressada, enfim, eu não observava os meus sentimentos porque eu perdia muito tempo falando daquilo que eu tava sentindo para outras pessoas, que muitas vezes não, né? Muitas vezes não, todas as vezes não eram capacitadas, tipo assim, não eram pessoas da área de humanas, não eram pessoas capacitadas para me trazer soluções, me trazerem respostas mesmo, que era o que eu procurava. Então eu só falava, sabe? Falava para todo mundo, falava, ai, porque, ai, isso aqui tá difícil, ai, lá em casa tá isso. E, gente, esse tipo de coisa a gente tem que falar com Deus, certo? Mas o que que acontece? Às vezes a gente fala, a gente chora no colo de Deus, a gente esperneia ali e tal, mas quando a gente coloca pra fora, escrevendo, é como se a gente estivesse fazendo uma terapia. Porque a terapia, muitas vezes, né, depende muito da dinâmica do profissional. Durante uma sessão de terapia, o terapeuta ele vai te ouvir. Então você vai falar, ele vai fazer algumas perguntas pontuais e o intuito é que, em alguns casos, óbvio, o profissional quer que você se perceba. O profissional quer que você perceba onde você pode melhorar, ou o que pode ser feito, ou o que você está sentindo. E quando você escreve sobre isso, você tem a oportunidade de se fazer essa análise. Óbvio que ter um diário não substitui a ajuda profissional de um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, mas você poder colocar ali em palavras aquilo que você está sentindo e depois ler sobre aquilo é muito valioso, porque você consegue se ver como protagonista, sabe? Você consegue, como se você não se olhasse de frente para o espelho, é como se você se olhasse em terceira pessoa. Eu escrevo assim mesmo, tem dia que eu escrevo 2 páginas, tem dia que eu só escrevo a metade de uma folha, enfim. E aqui eu sempre falo daquilo que tá me angustiando, também falo dos meus projetos, que também é uma coisa que às vezes a gente quer ideias, né? E isso é uma coisa que a gente aprende com o passar do tempo, né? E projetos, esse tipo de coisa, a gente não conta pra ninguém, na verdade. Eu ia falar pra qualquer um, mas é pra ninguém, a não ser pra Deus, pra quem crê, né? Vocês já perceberam que eu creio em Deus. E pro seu cônjuge, que é a pessoa que vai estar com você se tudo der certo, se tudo der errado. As outras pessoas, elas são só espectadores, que se der certo, elas vão
vão ver e, enfim, uma ou outra vai aplaudir. Muitas vezes isso, além de tudo, é raro, né? Às vezes a gente recebe aplausos de pessoas que são mais distantes do que das pessoas próximas. E se der errado, elas não vão estar sabendo de todo o contexto, entende? Então, quando você tem projetos, escreve. Tem uma coisa que eu aprendi a fazer há muitos anos atrás e tenho voltado a fazer, que são lista de metas. O que você quer ter ao longo do ano. Então, isso também é uma coisa interessante de colocar no seu diário. O diário não é somente para desabafo, né? O diário é para você colocar ideias, colocar perspectivas, colocar sonhos, colocar ali uma coisa boa que aconteceu que você não estava esperando, uma coisa boa que infelizmente a gente vive fadado a comemora menos e se frustra mais. E a proporção de coisas para comemorar são sempre maiores do que as coisas do contrário, e a gente não comemora o suficiente. O diário é para você ter um porto seguro onde conversar, onde falar, que você sabe que você não vai ser julgado, que você sabe que você não vai ser ridicularizado, que você sabe que não vão falar: ai, olha, fulano tá pensando em fazer isso, olha, fulano tá brigando com o marido. Porque esse é o risco que se corre quando você fala de vários assuntos para várias pessoas que não são capacitadas a resolver o seu problema. E sobre problemas, a gente só desabafa com Deus e fala com quem pode resolver ou faz parte do problema para que aquilo seja resolvido. Com relação ao detox, o diário, ele tem sido muito importante, por quê? Porque em determinados momentos do dia, quando eu sinto ou vontade de comprar algo, ou eu vejo algo que me dá algum gatilho, eu corro aqui e escrevo o que estava acontecendo antes, o que estava acontecendo durante aquele período. Enfim, é como se fosse um manual de sentimentos que você consegue depois voltar a consultar, né? Claro, se você resolver manter esse diário com você. Enquanto você está escrevendo ali sobre um determinado problema, quando você coloca para fora todas as emoções, você vai se dando conta de que aquilo não é tão grande assim, de que aquilo não é bem assim, de que aquela situação talvez não seja tudo aquilo que você está achando, de que tal coisa poderia se resolver de uma forma que você ainda não tinha pensado. Quando você externaliza o sentimento, você consegue observar ele de um outro ângulo que pode trazer várias outras soluções. Então, para mim, o diário tem sido assim uma coisa muito satisfatória. Primeiro, porque eu gosto de escrever, eu nem sabia disso, mas eu gosto de escrever. E segundo, porque ele tem me trazido várias respostas, várias soluções, assim, enquanto eu tô escrevendo. Como eu disse, né? Na Bíblia tem algumas passagens que, de novo, eu não tenho certeza se foi Davi ali que escrevia, e ao longo de daquele momento onde ele estava reclamando de tudo que estava acontecendo e tal, ele ia se dando conta de que, tal coisa não é tão ruim assim, ele venceu tal coisa, né, já aconteceram coisas piores e ele venceu. Enfim, quando a gente coloca tudo para fora, a gente vai se dando conta de que nós somos maiores do que aquilo que nos aflige. Então, se eu poderia deixar uma dica para vocês hoje, seria: se você não pode fazer terapia, tenha um diário. Tenha um diário e quando você puder, ou principalmente quando você estiver naquele momento assim que você tá muito pistola com alguma coisa e puder pegar o diário e já escrever, faça isso. Faça isso, depois volta aqui me contar como foi essa experiência. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Tchau! Beijos!